Graças e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta. Agora sem água, a água já baixou e eu vou chamar a vinheta. Enquanto durar a vinheta, se inscreve aqui, compartilha, curte. Vamos espalhar a palavra de Deus. E depois da vinheta, Gênesis capítulo 8. Vem comigo que eu vou te explicar. Paz, amados, pastor Alexandre aqui, e hoje a gente vai falar sobre Gênesis capítulo 8. A gente falou sobre Gênesis capítulo 7 e olha, se você é novo por aqui, não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um card aqui em cima, se o YouTube deixar, porque ele geralmente não mostra meus cards, para que você possa ver outros episódios da série Gênesis, amém? Para que você possa pegar tudo direitinho, vir ler os capítulos. A série Gênesis ela tem o objetivo de trazer o livro de Gênesis, um estudo intensivo, para você entender o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro tremendo, porque ele fala da nossa origem, ele fala do princípio de todas as coisas. Se a gente entender o livro de Gênesis, a gente vai entender muita coisa que acontece na nossa vida e a gente não sabe por que acontece. Então, ó, se você é novo por aqui, dá um pause aqui, vai lá, lê todos os capítulos até aqui e volta, porque hoje a gente vai falar do fim do dilúvio. Amém? E ó, amado, eu expliquei no vídeo passado sobre a duração do dilúvio. E a duração total foi de 370 dias. Uns falam 360, outros falam 370 dias, né? Mas durou, para nós, nos dias de hoje, durou cerca de um ano, né? Há quem diga que no tempo bíblico os anos eles tinham 360 dias, né? Mas há controvérsias em relação a isso. Depois, alguns reis, alguns imperadores foram acrescentando dias aos seus meses. Por exemplo, julho, que é um mês em homenagem ao rei Júlio, imperador lá, tem 31 dias, porque ele não queria que o mês dele tivesse menos dias do que os de outros homenageados, né, outros meses. E aí, Augustus, por inveja, por raiva, foi lá e botou 31 dias também no mês dele. Então, você já viu por que julho e agosto tem essa ligação aí, né? Todo mundo com 31 dias. Estranho isso, mas é assim. Então, assim, esse crescimento dos dias foram dando os 365 dias que nós temos hoje. Então, alguns teólogos afirmam que no tempo bíblico eram só 360 dias, né? Então, o dilúvio ele durou aproximadamente isso. Vem o primeiro período de 150 dias, águas torrenciais. No fim desses 150 dias, as águas começam a baixar e aí Deus se lembra, né? O capítulo 8 começa falando que Deus se lembrou de Noé, né? Pastor, será que Deus ia esquecer de Noé? Não, Deus não esqueceu de Noé. Isso foi uma forma que o escritor sagrado, como eu já falei, Moisés, encontrou de descrever que Noé já estava há bastante tempo dentro da arca. E aí Deus vai e olha para ele e fala, ó, bom, Deus já deu o que tinha que dar. E aí Deus começa a fazer as águas baixarem. Só que aí Noé, para se certificar, ele vai, solta um corvo. O corvo vai e não volta, porque o corvo ele é uma ave que fica mais em árvores. Então ele conseguiria ficar em árvores. Então dali Noé sentiu que o dilúvio tinha acabado, mas ainda não dava para ele sair. Ele soltou uma pomba, a pomba ia e voltava. Numa das vezes que ela voltou, ela trouxe um galinho de oliveira, dizendo o seguinte, olha Noé, já está começando a nascer vegetação. E Noé ficou feliz, porque o sinal de nascimento de vegetação significa que Deus já estava mais calmo, vamos dizer assim. Né? Havia o receio, amado. Tenta imaginar que Noé e a sua família, trancados ali dentro, assistiram tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer. E aquilo deve ter sido pavoroso para eles. Então, assim,
A gente brinca hoje com a situação porque a gente está lendo uma coisa que a gente não viveu, mas se coloca no lugar deles, né? Até que um dia a pombinha vai e não volta, porque ela conseguiu encontrar chão, ela conseguiu encontrar terra seca para pisar. E aí é o momento em que Noé percebe que ele pode sair da arca com a família dele. Amém? Glória a Deus. Então, o capítulo 8 ele vai narrar isso. Mas o que eu quero deixar para você, o que eu quero ler para você, está no capítulo 8, a partir do verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Saiu, pois, Noé com seus filhos e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Verso 20. Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. 21. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Amém, amado? Eu quero deixar para você aqui duas palavras que eu quero deixar para você aqui, nessa série Gênesis do capítulo 8. A primeira é que Noé ficou 370 dias dentro de uma arca, preso, fechado. E quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz, a primeira ideia que lhe vem, o primeiro sentimento que arrebata o coração de Noé é levantar um altar ao Senhor e oferecer um sacrifício a Deus. Sabe, querido, às vezes nós passamos por poucas e boas, passamos por muita luta, passamos por situações diversas. O início do capítulo 8 diz que Deus, quando se lembra, ele sopra e as águas começam a se recolher e voltar para o seu lugar. Quando a gente vai olhar o verbo desse sopro, é o mesmo verbo usado para espírito. E sabe, querido, na nossa vida também é assim. Às vezes passamos por situações muito difíceis, passamos por situações que são praticamente, aos olhos humanos, impossíveis de se passar. E a gente consegue, porque na verdade o vento do Espírito está ali conosco, fazendo cessar, recolher as águas, acalmando tudo que estava fora do lugar na nossa vida. E aí, quando nós alcançamos a calmaria, que saímos daquela situação, qual é a primeira coisa que a gente faz? Para muita gente, a primeira coisa a fazer é reclamar. Para outras pessoas, a primeira coisa a fazer é voltar a viver como vivia antigamente. Para muita gente, vida que segue. Mas para alguns, o que importa é levantar um altar ao Senhor e adorá-lo. Sabe, querido, que possamos aprender isso. Que possamos aprender que ao sair de determinadas situações, a nossa primeira atitude deveria ser a de levantar um altar a Deus. Só levantava altares naquele momento quem ia adorar ao Senhor, quem adoraria ao Senhor. Adore a Deus, querido, independente da circunstância. Noé podia sair reclamando: olha, eu já não aguento mais, olha, eu já não aguento mais ficar dentro dessa arca. Você já imaginou, querido, você trancado numa arca com elefante, com girafa, hein? E para separar a zebra do leopardo, você já imaginou? Todo mundo dentro da mesma arca, todo mundo passando as mesmas dificuldades. E para separar as aves dos felinos, dos gatos, você já imaginou? Amado, era uma tarefa difícil. Limpar fezes, dar comida aos animais, mas era a tarefa do momento, era a prova do momento. Essa semana eu falei sobre longanimidade na devocional do fruto do Espírito. Noé teve que ser muito longânimo. Foi 1 ano dentro da arca, querido,
só vendo água. Há momentos na nossa vida em que a gente só vê água, só dá água, mas vai cessar, vai acabar. O Espírito vai fazer as águas se recolherem. E quando você sair dessa situação, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Eu quero levantar um altar ao Senhor de adoração. Que essa seja a tua vontade também. Não é oferecer holocaustos. O holocausto é um tipo de sacrifício que tem a ver com pecado, mas ele fala mais sobre a aceitação. Por isso que logo no versículo seguinte, Deus sente o cheiro suave e agradável. Então, a gente vai encontrar dois tipos de sacrifício. Holocausto e oferta pelo pecado. Mas o holocausto fala de propiciação, aceitação. Isso aplaca a ira de Deus. E aí nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus. Noé passou 1 ano preso na arca. E quando ele saiu de dentro da arca, tudo que ele queria era ser um homem aceitável diante de Deus. Por isso que a Bíblia fala que ele oferece holocausto e não oferta por pecado, oferta de gratidão. Talvez a ideia seria oferta de gratidão, né? Vamos agradecer, acabou o dilúvio. Não, ele ofereceu um holocausto. Ele sentia a necessidade de se tornar propício, aceito diante de Deus. Então, amado, que ao sairmos das dificuldades, que essas dificuldades possam gerar em nós lição suficiente de transformação de caráter, espírito reto, um coração contrito, para que a gente possa oferecer um altar de adoração com holocaustos ao Senhor. Que esse seja o sentimento do meu e do teu coração. Que Deus te abençoe. E semana que vem tem mais. Semana que vem é o próximo capítulo e a gente vai falar de uma coisa tremenda em Gênesis. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Ó, não esquece não. Compartilha, curte, espalha a palavra de Deus e que essa palavra possa ficar no teu coração. Em nome de Jesus. Amém, querido.